nosso assunto em debate de hoje são justamente os golpes mais comuns contra turistas, principalmente agora nessa época de férias, né? E a gente convida você também a participar acessando o nosso site, deixe o seu comentário ou a sua pergunta g1.com.br/globonews. Bom, a gente conversa aqui no nosso estúdio com o George Imes, ele é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia. No nosso estúdio em São Paulo, a gente recebe o escritor e publicitário Ricardo Freire. Ele é autor do site Viagem na Viagem. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, boas viagens para todos. Obrigada. Em Fortaleza, a gente convidou a delegada Adriana Arruda, da Delegacia de Apoio ao Turista, que também vai falar sobre os perigos e também a que os turistas devem ficar atentos nessas férias. Doutora, bom dia. Bom dia. Bom, e como muita gente, muito brasileiro está viajando para o exterior, a gente convidou também os nossos correspondentes em Paris, Joana Calmon, que vai falar sobre a situação por lá, quais são os golpes mais aplicados, e também Ariel Palácios, de Buenos Aires. Oi, Ariel, bom dia para você. Boa tarde, Joana, aí na Europa. Bom dia. A gente vai começar aqui pelo Rio de Janeiro, né, Raquel? Seu Jorge, a gente já falou algumas vezes aqui sobre viagens e cuidados, mas a reportagem apresentou alguns dos principais golpes que são aplicados contra os turistas. O que as agências de viagem podem garantir para ter uma viagem mais tranquila, para esse turista não ter tantos aborrecimentos? E quais são os principais pontos que as pessoas devem ficar atentas? Eu acredito que o principal ponto ele tem que comprar, na realidade, um translado, por exemplo, no aeroporto, que é uma coisa, às vezes, até perigosa, na agência de viagens, com o nosso operador local, que vai esperar no aeroporto, fazer a recepção e translado, ou seja, ele tem uma absoluta segurança de que está na mão de uma pessoa que trabalha para nós 10, 15, 20 anos. Não, mas aí é muito caro, por causa de 10, 15, 20 dólares, ele resolve pegar um táxi e aí não se sabe que tipo de táxi que ele está pegando, se realmente a gente sabe que taxista em qualquer lugar do mundo, quando não é aquele oficial, é extremamente perigoso. Então vai cobrar às vezes o dobro e também pode até roubá-lo às vezes. Segunda coisa, ele deseja fazer uma excursão pela cidade regular. Normalmente nós vendemos excursões regulares com grandes empresas conhecidas. Não, ele compra no meio da rua essa excursão ou pega um guia daqueles que cobra 10 reais em vez de 20 dólares, que normalmente se paga, e realmente também será enganado. Então, ele deve ter a segurança já adquirida quando ele está dentro de uma agência de viagens. A gente oferece ele esses produtos, mostra para ele como é que funciona. Nós temos dois tipos de excursões. Aquelas que são privativas são muito caras, né, que as pessoas com lua de mel não querem ficar com outras pessoas. Mas, em compensação, o regular, uma city tour regular em Paris, city tour regular em Buenos Aires, custa 15, 20 dólares. Não custa tão caro comprando numa agência. Lá dentro também vai comprar praticamente no concierge do hotel, mesma coisa. O turista brasileiro gosta de fazer compras, principalmente nos Estados Unidos, e isso está sendo um chamariz para quadrilhas especializadas para assaltar brasileiros, né? Sim, o brasileiro ele dá muita bandeira que ele faz compras e que ele anda cheio de sacolas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em Orlando, tem quadrilhas especializadas em seguir brasileiros que saem do outlet carregados de compras e vão para o shopping. Quando elas estão fazendo compras no shopping, chegam no carro, vão abrir o porta-mala para guardar as novas compras. Cadê as compras anteriores? Em Buenos Aires, você larga a sua sacola ou a sua bolsa e parece alguém e já passa a mão. A gente é muito relaxado. A gente, como sabe que o Brasil é perigoso, a gente acha que quando a gente vai para fora, lá não tem perigo nenhum, e não é verdade. Lugares turísticos na Europa, aglomerações, é o lugar dos batedores de carteira, que a gente não tem mais no Brasil, é o lugar de quem passa de moto e pega a câmera. Aconteceu comigo em Buenos Aires, depois disso eu nunca mais relaxei em Buenos Aires, mas era só eu estar com a minha câmera a tiracolo que não teria acontecido. No Brasil, eu andaria com a câmera a tiracolo ou dentro da mochila. Em Buenos Aires eu achava, eu estou em Buenos Aires, não vai acontecer nada, eu estava com a câmera na mão. Passou um cara de moto e levou. A gente falando de várias situações, e vamos lá com Ariel Palácios, em Buenos Aires. O Ariel, já que a gente citou aqui Buenos Aires, Ariel, né? Na verdade o país aí tem uma série de
armadilhas, vamos dizer assim, para o turista mais desatento. O que você pode citar para a gente? Os brasileiros literalmente invadiram Buenos Aires nesses últimos tempos, né, Ariel? E, consequentemente, viraram também os alvos aí de furtos e roubos? Viraram, porque, bom, entre 2010 e 2011, segundo o Ministério do Turismo da Argentina, o fluxo de brasileiros aumentou em 25%. Ou seja, 1 milhão de brasileiros desembarcaram na Argentina no último ano e desse 1 milhão, especialmente, a grande maioria, em Buenos Aires. E, evidentemente, mais turistas brasileiros, mais possibilidades de problemas com os ladrões locais. E, para os larápios portenhos, a identificação do turista é fácil. Principalmente de um europeu, mas os brasileiros também. Os homens, geralmente, eu moro no bairro da Recoleta, que é um bairro frequentadíssimo por turistas. Agora, Joana, a gente falando aí com o Ariel, né, muitos brasileiros que visitam Buenos Aires e muitos brasileiros e muita gente também que visita Paris, que é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? A que os turistas devem ficar atentos aí em Paris? Quais são os golpes mais comuns e mais frequentes contra estrangeiros por aí? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Paris é a cidade mais visitada do mundo e realmente aqui os turistas são um alvo fácil, não é um lugar perigoso, digamos assim, não existe muita violência, roubos, assaltos à mão armada, mas muitos furtos, principalmente dentro do metrô, né, dos transportes públicos em geral. Também nos lugares mais turísticos, ali como embaixo da Torre Eiffel, perto de Montmartre, a colina onde fica a Igreja Sacré-Cœur, na subida das escadarias. Tem muitos grupos de imigrantes clandestinos, principalmente vindos da África, que oferecem pulseirinhas, colocam muita pressão para você aceitar isso como um presente, uma espécie de fitinha que eles amarram no seu pulso. E depois, quando você aceita esse presente, entre aspas, eles tentam te pedir dinheiro. Dizem que aquilo custa 2 ou 3 ou 5 euros, enfim, é uma quantia pequena, mas existe muita insistência, não é uma agressividade, uma violência propriamente dita, mas é uma intimidação. Então as pessoas acabam se sentindo obrigadas a pagar por algo que elas não compraram, né? E o mesmo acontece, por exemplo, com grupos de ciganos, de pessoas vindas da Romênia, muito comuns, meninas em geral, menores de idade, que cercam e tentam te oferecer alguma coisa. Tem o famoso golpe do anel também, que elas te mostram como se elas tivessem encontrado aquilo no chão, mas dizem que a religião delas não permite usar aquilo, e aí te oferecem. Quando você aceita também, mais uma vez, aquele presente, elas voltam depois num bando, num grupo ainda maior, te pedindo dinheiro por aquilo. Tem outras que se fingem de surdas e mudas e que pedem para você assinar um abaixo-assinado, apenas assinar, e depois elas querem que você dê dinheiro, que você faça uma doação. Então, existe muito esse problema aqui da intimidação, né? E, claro, o problema dos furtos também, muitos golpes em que essas meninas ou menores de idade em geral, ou até pessoas mais velhas, chegam perto de você, te distraem de alguma forma. Tem um caso muito comum de um velhinho que deixa o óculos cair no chão, e aí você fica ali ajudando ele a procurar, e aí vem alguém por trás, rouba a sua carteira, o seu telefone celular. Então são golpes desse tipo que acontecem muito também por conta da falta de atenção, né, do turista, que está mais preocupado em admirar as belezas da cidade e acaba caindo nessa. Pois é, Joana, você falou aí do golpe do anel, tem várias modalidades, né? Tem uma modalidade também que a pessoa oferece um anel falando que achou no chão perto de você, fala que é um anel de ouro e que você também teria direito a esse anel porque estava perto de você, e acaba tentando te vender, no caso na Espanha, por mais ou menos 10 euros, um anel que vale 50 centavos aí de euros. Né? Agora, você assinante, se você tem alguma história para contar para a gente, que serve como dica e também como alerta, ou então quer fazer alguma pergunta, acesse nosso site g1.com.br/globonews. Nós estamos debatendo o assunto. Vamos direto à Fortaleza com a delegada Adriana, doutora Adriana. E aqui no Brasil, principalmente o Nordeste, que também é um alvo, vamos dizer assim, dos turistas, né? Bastante procurado, uma região, melhor dizendo, bastante procurada pelos turistas. Bom dia. Aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, as ocorrências que nós mais registramos são, de fato, relativas a golpes, seria mais a questão de clonagem de cartão de crédito, né? O turista é desavisado, insere o seu cartão
de saque, né, em alguns caixas eletrônicos, e esses caixas, infelizmente, estão acoplados a algum equipamento, aqui conhecido por chupa-cabra, onde os dados são todos copiados, né, do titular da conta. Então, rapidamente, as quadrilhas elas sacam todo o dinheiro das suas vítimas, né? Também temos algumas ocorrências de furto, né? Os turistas, como foi bem dito no início, a questão de estar de férias, as pessoas estão relaxadas, né? Estão desavisadas e acabam que expondo demais os seus objetos de valores, né? Máquina fotográfica, celular, carteira, e acabam se tornando alvo fáceis, né? Enfim, ladrões, às vezes disfarçados de vendedores ambulantes. Normalmente, aqui é o que mais a gente constata, né? Não só aqui no estado do Ceará, como em todo o Nordeste. Ricardo, o brasileiro gosta de viajar com dinheiro vivo, ainda é muito apegado ao dinheiro vivo. Isso é um perigo? E no caso de estar com dinheiro em outro país, você acha melhor deixar ele guardadinho no cofre, no hotel, ou sair com ele para se garantir? Eu não sou adepto a viajar com muito dinheiro vivo no bolso. É um convite a assalto ou a gente perder. Eu acho que a gente tem que levar um pouco para o exterior, um pouco de moeda forte para emergência, para quando todos os outros meios quebrarem. Mas eu aconselho a levar um cartão de banco habilitado para saques internacionais. Não tem chupa-cabra no exterior. Se você habilitar o seu cartão para saque, você faz saques na moeda local, em qualquer lugar do mundo, em qualquer caixa eletrônica. Você tem que avisar antes o seu banco que você está indo para aquele lugar, para ele estar totalmente desbloqueado. Daí você tira dinheiro, o dinheiro do dia a dia, com IOF de 0,38, uma cotação sempre muito boa. Ou então fazer aqueles cartões de débito internacional recarregáveis, que é um produto muito novo e muito bom. Você compra, coloca todos os seus dólares ali, todos os seus euros, todas as suas libras e vai tirando dinheiro no caixa eletrônico e também fazendo gastos, fazendo despesas também. O IOF é de 0,38 também, não é o IOF do cartão de crédito. E é um jeito mais moderno de ficar administrando esse problema. Não precisa procurar a casa de câmbio, não precisa... porque a casa de câmbio ela não abre 24 horas. Fora do horário bancário, a casa de câmbio tem uma cotação ruim. Você pode, se você vai trocar na rua, em Buenos Aires tem uns doleiros na rua, por exemplo, que devem ser evitados a todo custo. Isso eles passam muita nota falsa em qualquer lugar do mundo. Você perde tempo. O seu tempo em férias é muito valioso para você perder indo atrás de uma casa de câmbio. Então, levar pouco dinheiro vivo e usar esses meios eletrônicos que a gente está muito acostumado a usar no Brasil, no exterior eles funcionam também. Jorge, quais os países mais inseguros para o turista brasileiro? Acho que todos os países são mais ou menos iguais, mas acredito que a Europa é muito segura, os Estados Unidos ele é muito seguro, o Canadá é fantástico. Mas só para completar, realmente esse problema em Buenos Aires de, inclusive, taxista te dá um peso antigo, aquele que não vale nada. Meu filho, por acaso, esteve lá algum tempo atrás e ele até hoje está com aquele peso antigo que não funciona. Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas acredito eu que hoje, dentro da Europa, nós não temos muito problema. Dentro dos Estados Unidos também não. Disney, por exemplo, o pessoal sabe disso que vai com as crianças. Lá é hiper seguro. Agora, uma coisa que é importante que eu me lembrei, na Europa, a gente viaja muito de trem, né? Principalmente o brasileiro que não está acostumado, ele adora pegar aqueles trens de alta velocidade, né? Os AVEs, né? Os TGVs, o Eurostar entre Paris e Londres. E a viagem comum dentro da Europa, o pessoal quer fazer em segunda classe porque acha que é mais barato. Só tem primeira e segunda classe. Por exemplo, entre Venezia e Firenze, ou Firenze para Roma, a diferença é de 15 a 20 euros só. E a segunda classe dentro da Europa é perigosa. Ou seja, você pode perder os seus 1.000 euros que você está lá, ou seus cartões de crédito, por causa de 10 ou 15 euros de diferença para a primeira classe. Já na primeira classe, você não tem essa insegurança, porque realmente lá eles roubam, eles não usam armas nem nada disso, mas esse problema dos turcos, dos romenos, dos países do leste que são mais pobres, né? Então, eles viajam em segunda classe. Então, eles vão tentar realmente roubar você. Agora, quanto
a viajar, sempre viajar com cartão de crédito. Qualquer cartão de crédito. O mais aceito são os Visa e Mastercard normalmente. O Amex às vezes é complicado, às vezes é um pouco complicado. E levar o dinheiro para as pequenas despesas. E outra coisa, não se ostentar, vamos dizer, aquela riqueza de sair contando dinheiro no meio da rua, o que acontece muito com nossos viajantes mais novos, principalmente na Flórida, Miami e Orlando, então ficam contando dinheiro na frente de todo mundo, né? Cuidar também dos seus pertences, porque hoje todo mundo anda de mochila, então é muito fácil. Jorge, você queria te interromper porque o Ricardo em São Paulo quer fazer uma parte, não é isso, Ana? Isso? Não, só para dizer que eu peço licença para discordar de não viajar de segunda classe na Europa. Os europeus todos viajam de segunda classe. Os trens, as pessoas podem entrar na primeira classe e passar sem problema. Se esses larápios estiverem atrás da gente, o maior problema em trem é alguém pegar a bagagem que a gente deixou ali no compartimento de entrada, mas nesse caso, se alguém é muito paranoico, pode levar um cadeadinho de moto e colocar. Mas a tarifa na segunda classe pode ser muito mais descontada do que na primeira, se você compra direto pela internet nos sites das companhias europeias com antecedência. Na última hora, até a primeira classe vale a pena. Eu acho que hoje nos trens de alta velocidade, todos os lugares são reservados, você não consegue entrar sem um lugar reservado, não tem gente de pé. Eu acho que a possibilidade de ser roubado em trem, hoje em dia na Europa, é muito, muito pequena. Bom, já que a gente está falando de Europa, vamos lá falar com a Joana de novo. Joana, gerou uma polêmica aqui essa questão dos trens, se é seguro ou não. Eu queria que você falasse qual é a sua visão daí, onde é que os turistas devem ficar mais atentos, quais são os locais onde eles realmente correm perigo aí na Europa. Primeiro, a questão dos trens, eu concordo, de certa forma, com o Ricardo Freire. Realmente, aqui os trens são muito seguros em geral e viajar de segunda classe não faz tanta diferença, porque realmente o trânsito é livre, as pessoas que tiverem mais intenções, elas podem sim entrar na primeira classe. Claro que o fato de ter menos gente na primeira classe, você consegue perceber mais se tem alguém mexendo na sua bagagem. Talvez essa seja uma vantagem, né? A segunda classe tem muito mais pessoas ali sentadas, então talvez fique um pouco mais de confusão, a gente não perceba tanto o que está se fazendo com as nossas bagagens. De todo modo, é um meio de transporte seguro, sim. Em relação aos pontos em que se deve tomar cuidado, obviamente, transporte coletivo, metrô, trem, principalmente na hora do rush, tem muita gente, fica apertado, todo mundo meio que se esfregando, então você não sente se alguém coloca a mão no seu bolso para tirar uma carteira, um celular, aquilo ali você nem percebe, só quando chegar em casa se dá conta que está sem dinheiro, está sem documento, passaporte, enfim, perdeu tudo. Então, acho que isso é muito importante, estar sempre com a carteira e o telefone num bolso da frente ou fechado, dentro do casaco, evitar a mochila nas costas também, quando você entra no metrô, colocar a mochila na frente. Existem muitos casos de brasileiros e turistas em geral que são roubados porque estão com uma sacola ou uma mochila atrás e não prestaram atenção dentro do metrô. Fora isso, as áreas turísticas, as grandes atrações, como a Torre Eiffel e Montmartre, eu já disse, ali tem muito pickpocket, muito pivete que rouba, tem muito desses golpes também aplicados, né, sobre os turistas, a questão da lista dos surdos e mudos, a fitinha, o golpe do anel, tem o golpe da jaqueta de couro também, do cara que diz que estava na semana de moda, e aí ele está com uma jaqueta de couro, mas ele perdeu todo o dinheiro porque foi roubado, precisa voltar para Roma e pede para você 50, 100 euros para ajudar, já que ele está te dando aquela jaqueta de couro de presente que vale 3 mil euros, enfim. Eu acho que isso é um tipo da coisa que a gente tem que ficar esperto em qualquer lugar do mundo, não acontece só aqui em Paris, não, mas realmente essa questão do furto é o grande problema aqui, realmente não é a violência, a preocupação da polícia aqui é com furto. A questão dos romenos que a gente citou também pode parecer um pouco preconceituosa, mas esse é um verdadeiro problema aqui, inclusive a polícia da Romênia está fazendo uma parceria com a polícia francesa, tem policiais vindos de lá patrulhando aqui, porque não é questão dessas menores de idade apenas que estão furtando, que estão roubando e fazendo golpes, mas sim das pessoas, dos chefes dessas quadrilhas que são criminosos, realmente perigosos, que exploram esses menores de idade, roubam eles das famílias
deles lá na Romênia, trazem aqui para a França para praticarem esse tipo de crime e ameaçam os familiares deles. Então, quando essas meninas menores de idade são presas pela polícia aqui na França, primeiro elas dizem que não falam francês e realmente elas não dizem nada, não contam, porque elas são ameaçadas e têm as famílias delas nos países de origem, na terra natal, ameaçadas de morte. Então, realmente, elas não dizem nada. E como pelo fato delas estarem abaixo de 18 anos, não poder, ou de 16, enfim, são menores de idade, não podem ser presas, a polícia acaba tendo que liberá-las. Então, às vezes, acontecem situações completamente absurdas. Você está dentro do metrô, o condutor avisa pelo alto-falante que tem pivetes, pickpockets dentro do metrô roubando, eles sabem quem são, mas eles não podem fazer nada porque eles não podem prender essas pessoas, né? Então, realmente é uma situação muito complicada aqui na França, que as autoridades estão tentando lutar contra isso, mas é o grande problema e o turismo é a grande fonte de renda aqui, né? Uma das maiores, principalmente em época de crise. Então, agora o Ministério do Interior, o presidente da França, está tentando resolver isso com essa parceria com a polícia romena. Vamos ver se isso funciona mesmo, né? Eu queria voltar lá para a Argentina falar com o Ariel Palacio. A gente teve um problema no seu áudio agora há pouco, Ariel. A Joana falando que o principal problema lá na França é o furto. Eu queria que você continuasse falando sobre os problemas aí de Buenos Aires. E como o Jorge falou aqui, acho que um dos problemas grandes aí são as notas falsas, né? As pessoas não têm muitos caixas eletrônicos para sacar dinheiro, então os turistas acabam andando com muito dinheiro e aí vão dar um dinheiro no táxi, o taxista te dá uma nota falsa. Quer dizer, isso também é um ponto a ser, para a gente chamar atenção em Buenos Aires, né? Sim, as notas falsas, Raquel, elas equivalem a 3% do total do circulante monetário argentino. Ou seja, parece pequeno, mas não, uma proporção imensa. E os pontos mais frequentes para que esses distribuidores esse dinheiro falso repassem as cédulas falsas são táxis ou remisses, que são os carros de aluguel, bares e restaurantes. Os próprios argentinos são o alvo cotidiano desses falsificadores locais. Mas em temporadas de grandes contingentes de turistas, pouco familiarizados com as notas de pesos, entre eles os brasileiros, claro que eles se tornam um alvo muito mais fácil, não é? E o surgimento de notas falsas também ocorre com bastante frequência nos caixas eletrônicos, pois nos bancos não existe um mecanismo que evite totalmente a entrega de notas falsas. E além da falsificação de pesos argentinos, os falsificadores em Buenos Aires são grandes especialistas em falsificação de dólares. E, como se isso não fosse suficiente, está também a clonagem de cartões, que é um fenômeno que está começando a acontecer, que é relativamente antigo no Brasil, mas que está começando a acontecer aqui na Argentina. E, nesse caso, eu diria que os turistas brasileiros devem ter certo cuidado, pois vários dos clonadores que estão chegando em Buenos Aires são brasileiros, que vieram a Buenos Aires para dar golpes nos bancos do centro da cidade, ou seja, aproveitando um público portenho ainda não acostumado à clonagem de cartões e aproveitando o turista compatriota, ou seja, o turista brasileiro, que chega aqui com a guarda baixa, ou seja, sem estar em estado de alerta, e é pego por essas pessoas. Recentemente, faz um mês e meio, um clonador brasileiro, que foi apelidado de El Turista, de apenas 28 anos, foi pego depois de 5 dias clonando cartões. Ele tinha clonado 1000 cartões, entre os quais vários cartões do Brasil. Que coisa, hein, Ariel? Eu sei que viajar realmente está obrigando o turista a ficar mais atento. A nossa colega Ariel Palacio, nossa colega Leilane Norbert, do Jornal da Globo News, edição das 6 da tarde. Olha, teve muitos problemas na viagem dela para Buenos Aires e foi logo na chegada da cidade. Na verdade, o que era para ser um passeio, para relaxar, acabou virando uma grande dor de cabeça. Oi, Raquel. Oi, Luciano. Estou entrando rapidinho aqui no jornal de vocês para contar uma história e tentar evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei. Eu fui a Buenos Aires, exatamente na época do meu aniversário, que foi pior ainda. E eu estava numa confeitaria chiquérrima e botei a minha bolsa com passaporte, documentos, dinheiro e tal, pendurada assim nas costas da cadeira. Era uma confeitaria larga, bonita, branca, iluminada, eram 5 horas da tarde mais ou menos, e simplesmente, num determinado momento, quando eu virei, não tinha mais bolsa, não tinha mais nada. O pessoal da confeitaria fingiu que não viu nem a minha aflição.
Um rapaz me viu angustiada, veio perguntar o que era, se era uma bolsa, eu falei que sim. Ele falou, uma moça grávida saiu daqui agora, meio correndo e entrou num carro. Ou seja, é um golpe, o que está acontecendo em Buenos Aires. Depois eu soube, porque ninguém tinha me alertado. Eu já soube de vários brasileiros, turistas, inclusive americanos também. É furto, não é com violência. Eles ou esbarram, ou pegam sem você sentir, ou pegam na sua mochila, enfim. É uma coisa muito séria, muito grave e que eu gostaria de alertar as pessoas, se forem a Buenos Aires, para tomar muito cuidado. Eu estava numa confeitaria chique, no bairro mais moderno e chique, que é Palermo Sorro, e perdi tudo. Boa sorte para quem for. Que situação, hein, Leilane? Vamos lá, Ariel, está se tornando cada vez mais comum isso aí. Como é que a polícia tem tratado isso? Já está sabendo, tem se mobilizado de uma certa forma? Porque está recebendo bastante turista, principalmente brasileiro, né? Olha, justamente aconteceu algo parecido comigo. A única vez que eu fui quase roubado em Buenos Aires foi num caso bastante similar ao da Leilane, numa confeitaria muito chique em Buenos Aires, não em Palermo, mas no centro. Tinha ido lá com a minha esposa para celebrar uma indicação de um prêmio e sentamos, conversamos e de repente eu levantei para pegar algo, ela também levantou simultaneamente e quando voltei eu tinha deixado uma mochila ali do lado e a mochila não estava. Aí olhei rapidamente, não vi ninguém, saí na rua, vi um cara correndo. Corri atrás do cara, coisa que não deve ser feita, recomendo, e recuperei a minha mochila. Mas o fato é que, quando voltei, o pessoal da confeitaria, ao contrário do que aconteceu com a Leilane, me atendeu muito bem, chamaram a polícia, e aí é uma reação clássica da polícia daqui, a polícia ficou falando com o pessoal da confeitaria, não veio me pedir depoimento algum, e saíram do estabelecimento carregando em uns potes, uns cappuccinos e uma caixa cheia de muffins. Ou seja, não fizeram exatamente o dever que deveriam ter cumprido. E em Buenos Aires existem vários desses truques. E a polícia realmente não toma muitas providências, não resolve, infelizmente não adianta de muito chegar na polícia e fazer uma reclamação. Existe um truque que eu não vi, pelo menos nessa lista que a Joana comentou, talvez seja uma criação puramente portenha, que é o truque da mostarda, na qual um ladrão joga com uma bisnaga um pouco de mostarda nas costas ou no braço de alguém, sem que este perceba. Aí um segundo ladrão, cúmplice, passa ao lado da pessoa e diz, ei, a senhora está com uma mancha de mostarda nas costas. Aí o segundo ladrão se prontifica para ajudar e aí vem o outro e rouba a vítima, não é? Então isso tem se tornado bastante frequente, é um golpe que acho que não existe no Brasil, então pega as pessoas desprevenidas aqui em Buenos Aires. Ariel estava falando agora há pouco sobre notas falsas, que é muito comum, as notas falsas serem muito comuns em Buenos Aires. Doutora Adriana, agora a senhora me escuta agora, eu estou falando que agora há pouco Ariel Palacios falava sobre notas falsas, dinheiro falso em Buenos Aires, que lá é um golpe muito comum. Eu gostaria de saber se para o turista que não está familiarizado com dinheiro de outro país, como ele pode identificar dinheiro falso? As dicas são as mesmas para qualquer moeda no mundo? Doutora Adriana, a senhora está ouvindo? Doutora Adriana, a gente perdeu o contato com ela, daqui a pouco a gente... Não, vamos repassar aqui para o Rio de Janeiro com o Jorge, porque o Jorge trabalha com essa coisa de agência. Existe essa orientação também, Jorge? Eu queria fazer uma outra pergunta, especificamente sobre a identificação de alguns turistas, né? Porque além desses pequenos golpes, a gente sabe que há algumas manobras, vamos dizer assim, para vender produtos mais caros, né? Então, por exemplo, se você é do Sul, vem para o Rio de Janeiro, sabe que você é turista. E se o turista também do exterior vem para o Brasil, também a pessoa acaba vendendo mais caro, aproveitando a situação para passar e confundir, né? Então, eu queria saber se isso acontece mesmo, qual é a orientação, dá para saber qual é o preço de cada coisa que está sendo vendida e aproveitar também para dar essa dica sobre dinheiro. Na realidade, tem os lugares turísticos. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Rússia, me disseram que você tem que comprar na Berioska. Berioska é exatamente para turistas, ou seja, era o dobro do preço que você comprasse num shopping center. Então, realmente existem pontos turísticos onde as lojas são dirigidas mais para o turismo, etc., que são um pouco mais caras. Mas, por exemplo, isso não acontece nos Estados Unidos. Quando a gente leva os turistas para essas determinadas lojas ou outlets,
os preços eles são absolutamente maravilhosos e desejáveis por todos nós. Mas pode existir essa diferença. Mas eu queria voltar com o Ricardo, para não ficar mal entendido para o telespectador, quando eu falei para viajar em segunda classe, na realidade, o mochileiro viaja em segunda classe, não é verdade? Agora, o que eu vendo na minha agência há quase 50 anos? O Europass, o FlexiPass, o Select Pass, e que classe é essa? É sempre primeira classe, não é verdade? Então, somente os jovens até 26 anos é que podem comprar, né, aquele Use Pass, que aí viaja em segunda classe. Porque o que se vende realmente no Brasil não são somente trechos internos dentro da Europa, mas a gente vende normalmente esses passes de 15 dias ou de 10 viagens e assim diante, com 3 países fronteiriços, e eles são sempre em primeira classe. Porque a ideia que eu estou dando é segurança, nós estamos falando aqui de segurança. Então, a primeira classe é muito mais seguro. Porque todo europeu, inclusive eu sou europeu, a gente viaja em segunda classe. Mas se eu sou um turista, eu não vou correr riscos, por causa de 10 ou 15 euros, de poder ser roubado. Você sabe que no trem também roubam, como a nossa colega de Paris falou, metrô e assim diante. Eu não pego metrô em Nova York, eu não me sinto seguro, né? Agora, falando fora disso, nós temos problemas com turistas, inclusive meus. Por exemplo, um casal, tanto em Madrid, como no bairro Gótico, por exemplo, em Barcelona, eles tentaram roubar a bolsa da mulher insistentemente, e sempre da mulher dele. Eles não pegavam. Tanto que ele teve que tomar providência, correr atrás de ladrão e conseguiu reaver. Agora, o segredo da viagem é sempre você trocar, de repente, se você não levou dinheiro, trocar aquela moeda local e levar 100 ou 200 euros só no bolso. O resto deixa no cofre de roteiro. Todos os hotéis hoje têm cofres eletrônicos. Inclusive o passaporte, não leva documentos não, tira uma xerox e pronto. E leva um cartão de crédito. Para viagem, nunca leve um cartão de crédito. Leve pelo menos 2 ou 3 cartões de crédito. E deixa dentro do cofre e sai com um só. O segredo também é tomar cuidado de que aquele cartão não está explodido, porque já tive cliente que viajou com um cartão que já não tinha limite. Então, é um problema sério. Ô, Ricardo. Você entendeu, Ricardo? Palavra com você, então, agora. Você pode... Ricardo, então a gente continua. Já falamos aqui de golpes em táxi, nas ruas, meios de transporte. Vamos falar agora em hotel e para quem aluga apartamento fora do país. Quais são os cuidados? Hotel, nunca chegar sem reserva, você faz sua reserva antes, tem que chegar com... muita gente pergunta, eu vou ver na hora. Não, o seu tempo no exterior, em viagem, é muito caro para você ficar procurando o hotel na hora. Isso se fazia há 15 anos, quando não existia internet, não existia reserva online. Hoje você já sai com tudo prontinho, feitinho. Você precisa apresentar, se você vai para a Europa, você precisa apresentar essas reservas na imigração. As coisas vão evoluindo. Uma das coisas que evoluíram foi justamente esse negócio da viagem de trem. Eu preciso voltar a esse assunto. Porque o tal do passe de trem, que há 15 anos, 20 anos você comprava muito barato, um passe de 30 dias e daí andava na primeira classe quanto você queria, hoje já não é mais bem assim. Você tem dias específicos, dias limitados para viajar, e nos trens de alta velocidade você tem que fazer uma reserva quando chega lá e pagar um suplemento, que em alguns países, como na Itália, é muito caro. Então eu recomendo, eu sou já de uma outra orientação, se você planeja sua viagem pela internet, você compra direto nas companhias ferroviárias europeias, você pega ótimas ofertas, é o meu jeito. Mas o passe pode ser cômodo, é um jeito de viajar, como o City Tour é um jeito de viajar também, que eu não concordo. Eu gosto de sair na rua, tomando as minhas precauções. Eu acho que a gente não se deve intimidar. A gente está falando muita coisa que acontece, já aconteceu comigo, mas não é por causa disso que eu não vou voltar a Buenos Aires, não é por causa disso que eu não vou andar de metrô. Tem que botar a carteira na frente, tem que botar a mochila na frente, tem que lembrar que a gente é avisado, que a gente é turista em qualquer lugar, mas a gente não pode não aproveitar o fato de estar fora. A gente tem que ter contato com o lugar que a gente foi visitar. Se a gente está sempre numa redoma ou achando que tudo vai acontecer, entrar naquela paranoia, a gente não vai aproveitar a viagem. A gente vai aos poucos, de vez em quando vai acontecer alguma coisa.
É história, não estamos livres disso, mas as outras coisas que acontecem quando a gente sai da redoma, elas valem a viagem, elas são as descobertas que a gente faz. Ao acaso, é o que a gente traz de mais valioso de qualquer viagem. Ricardo, você falou em viagens em city tour. E viagens em grupo, você acha que ele parece mais seguro? Por exemplo, pessoas mais velhas normalmente gostam de viajar em grupo porque elas se sentem mais seguras. É por aí? É uma maneira, eu acho que depende do temperamento, da personalidade da pessoa. Tem gente, viagens, por exemplo, você faz uma viagem ao Brasil, normal, ao Nordeste, você compra um pacote e todo dia você pode comprar um passeio opcional. O seu único trabalho é acordar cedo. Todo dia vai passar um ônibus e vai te levar para um lugar diferente, você vai fazer todos os passeios disponíveis naquela região. Mas, se você não gostar de ficar com mais 20 pessoas com você, ou você quer ser dono do seu horário, você aluga um carro e faz os mesmos passeios, às vezes mais barato. Se você tiver em 4 pessoas, por exemplo, sai mais barato do que todo mundo comprar o passeio. Mas daí vai da pessoa. Se você gosta dessa segurança e de ser conduzido e de não esquentar a cabeça com nada, o passeio em grupo é bacana. Agora, se você não tem essa personalidade, existe maneiras de você fazer tudo por conta própria e aproveitar. Bacana, eu sou mais dessa linha. Ricardo, você estava citando também as redes sociais, né? E olha, os nossos assinantes, o primeiro já agradecendo a sua participação aí em São Paulo, agradecendo também a Ana. Ricardo, falando das redes sociais, e os nossos assinantes fazendo bastante comentários nas redes sociais sobre esse assunto. Vamos ver alguns desses comentários aqui no nosso telão. Em dezembro foi assaltada no Guarujá, em São Paulo, né, por homens armados. Isso aconteceu a poucos metros da prefeitura e também da delegacia. Acho que nas férias deveria haver mais segurança nos pontos turísticos. Comentário da Luísa, mandou aqui a opinião dela para a edição das 10. Em Buenos Aires foi um show de tangos. Quando recebi a conta tinha dado 965 pesos, mas o valor combinado com a agente de viagens era 900. A minha surpresa foi o comprovante do cartão, 1.098 pesos. Um absurdo. Romeu Botelho, citando mais uma forma aí de golpes, talvez que possa estar acontecendo por lá. E os turistas deveriam receber um folheto na chegada ao país com alertas sobre golpes em várias línguas. É a sugestão do Murilo Cavalcante, Raquel. Falando sobre isso, eu queria falar com a doutora Adriana, mas antes a Joana tem um comentário para fazer sobre isso, né, Joana? É só um conselho, Raquel, porque eu concordo com tudo que o Ricardo falou. Realmente é importante a gente ficar atento, mas não passear dentro de uma redoma com medo de tudo, sem paranoia, até porque Paris é uma cidade super segura em geral. A gente pode andar no meio da madrugada sem temer. Realmente não há essa violência física, agressões em geral. Tá? O meu conselho para esse problema maior, que é o problema da intimidação dessas pessoas que ficam insistindo muito para que você dê dinheiro a elas, né, é você simplesmente ou evitar o contato direto, não olhar, ou então dizer, não, muito obrigada, eu já te conheço. Porque aí a pessoa sabe que você já foi vítima desse golpe alguma vez e que já está escolado. Então você pode falar em inglês, I know you, ou em francês, je vous connais déjà, ou seja, eu já te conheço. E aí resolve o problema, ninguém vai insistir, porque eles têm tantas vítimas, tantos alvos, tantas presas ao longo do dia, que eles acabam fazendo, às vezes abordando a mesma pessoa 2 vezes, então eles acham que eles abordaram você pela 2ª vez e te deixam tranquilo. Acho que essa é a melhor saída. Fica aí a dica então, né, Joana? Eu queria ir para Fortaleza falar com a doutora Adriana. A senhora está me ouvindo? Estou sim. A Joana falando aí dessa questão, né, do turista estrangeiro, e o nosso assinante também, o Murilo, mandou uma sugestão de que os turistas deveriam receber um folheto com informações em várias línguas. Eu queria saber da senhora como é que funciona na prática a delegacia do turista, se isso funciona mesmo porque, como disse a Joana, muitas pessoas chegam no outro país sem saber falar a língua, né? Como é que funciona esse atendimento ao turista que tem um cartão roubado ou que tem algum tipo de problema e não consegue falar o idioma? Não, na Delegacia de Proteção ao Turista, nós temos policiais bilíngues, né? Ou seja, minimamente o policial fala a língua inglesa, né? Então, normalmente nós não temos essa dificuldade de comunicação, né? Procuramos, se houver dificuldade, se o turista for à delegacia e ele não falar a língua inglesa, né, minimamente, ou nenhuma língua que um policial domine, nós procuramos, então, contato com o intérprete, né, ou de consulado ou embaixada, para que viabilize essa comunicação.
Em relação a essa questão de panfletos, né, com dicas de segurança, orientação ao turista, é um trabalho que nós desenvolvemos já há um bom tempo na delegacia, principalmente com a chegada de grandes navios, né, com um grande número de passageiros, de tripulantes. Então, esses turistas que vêm de outros países desavisados, e acho que em todo lugar do mundo a zona portuária é um local meio complicado, né? Então, nós procuramos dar esse suporte a esses passageiros, né? Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, e também fazemos a abordagem, a orientação aos turistas sobre essa questão de segurança, né? Entregamos panfletos, né? Tanto em português como em inglês, com as dicas de segurança. Então, assim, nós trabalhamos muito nessa questão preventiva, né? Justamente pela questão do turista, quando está viajando, estar mais tranquilo, né? Desavisado, né? Por assim dizer. Então, nós procuramos dar esse suporte para que o turista não venha a ser um alvo fácil, né? De algum crime. Oi, doutora Adriana. É claro que tem toda essa situação, a prevenção é realmente muito importante. E, Ariel, queria conversar com você para a gente ilustrar um pouquinho melhor, né, tudo isso que a gente está discutindo, né? Tem um trecho do filme argentino Nove Rainhas que é um bom exemplo de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Vamos ver e queria que você comentasse também. Paga con esto y salí. Marcos soy. ¿Vos sos? Acá el señor dice que me pagó y no es cierto. ¿Qué me estás llamando mentiroso? No. Bueno, Juan. Yo vendí semillas de alambre de púa, 200 kilos al contado. Pásame la cartera que la puso acá. ¿Sí, la tenga yo? Hágame el favor, fíjese en la caja. Si tiene un billete que le falta la punta, dejémonos de joder que estoy apurado. ¿Cómo saben que son 45 más? Porque le hice 1.000.000 de veces. Esto no es para vos. No te interesa, no te gusta. Acá labura tu hermano. Marcos, ¿cuántas veces te pedí que no te metas ni con el hotel ni con los pasajeros? Que hagas tus asuntos en otra parte. Tiene un hobby. E aí, Ariel, é bom assistir esse filme antes de viajar aí para Buenos Aires? ¿Qué es? Estampilla. Além de ser um excelente filme que mistura comédia com suspense, tem um final totalmente inesperado, eu acho que é uma grande lição dos principais golpes aplicados na cidade de Buenos Aires. De lá para cá, desde que esse filme foi lançado, acho que mais ou menos há meia década, não há nenhuma grande novidade nessa área. As modalidades praticamente são as mesmas, mas são novidades para os turistas brasileiros que chegam em Buenos Aires. E antes, quando alguém comentava justamente sobre a dificuldade, às vezes, de se expressar no idioma local, aqui existe o contrário. O português, não existe idioma mais parecido ao espanhol que o português. Então, os argentinos, de forma geral, não todos, mas de forma geral, entendem bem o português, e os ladrões também entendem bem o português, especialmente quando os turistas, totalmente relaxados aqui em Buenos Aires, gritam na calçada sobre se você está com uns $500 aí que eu te dei outro dia, tal. Então, esse exemplo, por exemplo, aconteceu exatamente há 3 dias, que eu vi um casal de uma calçada e outro na calçada da frente, gritando quem que estava com dinheiro, carregados de sacolas, ou seja, é um chamariz para os ladrões. Então, o pessoal tem que ter cuidado e, como comentava antes, tentar não se disfarçar de turista, coisa que se faz com muita frequência, carregando a câmera no pescoço, se vestindo como se fosse Indiana Jones numa expedição. Então, isso torna a pessoa muito mais evidente. Ou seja, o lugar onde a gente viaja, a gente tem que desfrutar, a gente tem que aproveitar. Mas, evidentemente, tendo cuidados que teria, por exemplo, dentro do próprio Brasil. Sem dúvida, Ariel. As pessoas às vezes andam com câmera fotográfica pendurada no pescoço, né? Dando bandeira mesmo de que é turista, aí realmente, como você falou, o golpe fica mais fácil para os bandidos, né? A gente agradece muito a sua participação e as dicas aí da Ariel Palacios para quem quiser viajar para Buenos Aires. Obrigada também, Joana, por mais essa participação e os alertas aí para os turistas que querem ir a Paris. E a gente também agradece a doutora Adriana Arruda, lá em Fortaleza. Ela é delegada da Delegacia de Apoio ao Turista. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui com a gente. Bom, sua participação, sempre colaborando aqui com a gente. Muito obrigada por ter estado mais esse debate aqui da edição das 10. Eu agradeço imensamente, estou sempre às vossas ordens. Eu gostei do nome de especialista. Muito obrigado. Então, lembrando que a ideia desse debate todo não é fazer nenhum tipo de alerta, mas sim dar dicas de segurança para quem vai viajar, porque viajar é muito bom e também é importante para o lazer da gente. Enfim, ainda mais agora que a pessoa tem uma viagem tranquila, né? Tranquila. É bom que... Mas agora que o brasileiro está com mais condições, então, para viajar. Jorge, obrigado, bom dia.